E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2 de 3, né, sobre todas as origens do Superman. E agora vamos falar da fase pós-crise que vai do ano de 86 até 2011. E só nesse período o Superman teve 3 origens diferentes. Só para facilitar um pouco a vida de vocês, bem anterior nós já fizemos um vídeo sobre DC Comics para iniciantes, que nós apresentamos a DC em si, resumida em uns 10 minutos de vídeo, e contamos o que seria esse termo pré-crise, pós-crise. Então, para quem não conhece, eu acho legal vocês aparecerem aqui no vídeo do card acima, vocês conhecerem um pouco mais. E só lembrando que essa versão do Superman pós-crise é uma reformulação do Superman da Terra 1 pré-crise, já que o Superman da Terra 2 ele meio que continuou existindo, mas dentro de um limbo, juntamente com outros personagens, né, após a crise nas Infinitas Terras. Né? Então ele ficou nesse limbo juntamente com a Lois Lane, né, da Terra 2, o Alexander Luthor da Terra 3 e o Superboy da Terra Prime. Né? Então fica ali, esse personagem ainda existe. E a primeira versão, né, a primeira origem do Superman pós-crise saiu em uma minissérie em 6 edições chamada O Homem de Aço. E foi feita, né, pelo John Byrne, né, que ficou responsável por essa reformulação. Na verdade, o Byrne ele quis mudar radicalmente o Superman, que, ao contrário da versão pré-crise, agora ele era o único sobrevivente de Krypton. Além disso, não existia mais as diversas cores de Kryptonita que tinha lá no pré-crise, e agora só existia a cor verde, né? Pelo menos nesse início, e ainda assim era algo um pouco raro, né? Você não encontrava a cada esquina como na versão anterior. E aliás, outro lembrete também, não deixa de conferir nossos vídeos sobre os 30 tipos de Kryptonita que nós falamos também, um vídeo bem completo. E nessa versão do pós-crise, o Kal-El foi enviado quando ainda era um embrião, né? Não era nem bebê ainda, em uma câmara de gestação. Então, quando ele chegou na Terra, ele já chegou, né, como bebê. E ele só desenvolveu os poderes aqui na fase adulta. Ele só aprende a voar no final do colégio, quando tinha mais ou menos 18 anos. E aí que ele começa a atuar meio que na surdina, sem se revelar para o mundo, né, assim como um herói, assim, não tinha ainda como Superman. Ele só conhece a Lois somente com 25 anos, quando ele a salva, juntamente com outros tripulantes, né, de um acidente com uma espaçonave. E é aí que a Lois meio que vê ele e o batiza, né, no Superman, coloca no jornal, né, batiza com esse nome. E após isso, a Martha, né, costura o uniforme, né, do Superman com panos normais, também diferente da versão pré-crise, né, que eram aqueles panos indestrutíveis. E agora o Clark assume, né, a identidade de Superman, ou seja, ele nunca foi Superboy, consequentemente nunca teve aquelas aventuras lá com a Legião dos Super-Heróis, e isso gerou uma bagunça muito grande, né, nessa cronologia. E vamos listar aqui algumas diferenças entre a versão do Burt, a versão pós-crise, com a versão pré-crise. Na verdade, pela primeira vez, o Jonathan e a Martha não morrem, né, quando o Clark está lá antes de virar Superman, que eles estão vivos, né, quando o Clark já é herói e tudo mais. A segunda, o Clark não conhece o Lex na adolescência e somente na fase adulta. O Lex aqui não é mais um cientista e sim um empresário corrupto, que logo nessa história de origem, ele até ele tenta clonar o Superman e acaba já criando a versão bizarra, né? Que também, diferente lá do pré-crise, né, o pré-crise tinha vários bizarros, tinha a Luz bizarro, o Batman bizarro, e aqui somente uma versão do bizarro criado pelo Lex. Outra informação é que o Superman pré-crise da Terra 1 é muito, mas muito mais forte que o Superman pós-crise, né? Então isso gera vários memes, assim, tipo, aqui é pré-crise, não sei o que, você pode até encontrar na internet. E outra coisa também é que, assim, realmente, o Superman pós-crise ele foi muito nerfado, porque agora ele nem conseguiria respirar no espaço, né, que ele conseguia fazer antes, e também ele não conseguia fazer aquelas viagens no tempo absurdas, né? Qualquer coisa, o Superman viajava no tempo, consertava as coisas e voltava rapidamente para o presente. Agora eles estão levando mais a sério as consequências de viagem no tempo a partir do pós-crise. E somente 3 anos após o Clark virar o Superman, que ele conhece as origens de Krypton, né? Que é quando um holograma do Jor-El ele aparece e ensina, né, várias coisas sobre o seu planeta natal. Então é um pouco diferente também da versão anterior. Na verdade, a DC teve meio que um soft reboot após a saga Zero Hora lá no ano de 94. Alguns personagens mudaram completamente, mas a origem do Byrne, ela meio que era intocável, né? Eles mantiveram ela e decidiram, na verdade, mudar os outros personagens que não conectavam direito com o Clark, inclusive a própria Legião dos Super-Heróis.
E para não dizer que não teve nenhuma mudança, né, até eles apareceram nas 4 revistas Superman, edição 0 que tinha nesse período aí, eles na verdade fizeram um retcon de um personagem chamado Kenny, né, que na adolescência ele competia com o Clark, né, na parte dos esportes e até em relação ao amor, né, que ele gostava da Lana também e tal, mas sempre acabava perdendo com o Clark, sempre ficava em segundo lugar. E para completar, até o pai do Kenny, ele meio que pressionava assim, por que você não é que nem o Clark, não sei o quê. E o Kenny começou a criar um certo ódio, né, pelo Clark, porque se o Clark não existisse, ele seria o melhor em tudo. Então, anos depois, o Kenny ele se submete a um experimento, né, com o corpo dele e acaba ganhando alguns poderes e assume o codinome de Conduit. Né? E então ele fica tentando matar tanto o Clark e depois o Superman, quando o Superman tenta, né, lutar contra ele. Então a única diferença do Zero Hora seria essa. A próxima origem do Superman aconteceu em 2003. Não teve um reboot e não teve uma crise para justificar essa diferença. Eu tenho algumas teorias, né? Não sei se vocês vão concordar, deixa aí nos comentários, aproveita já deixa o like também. Primeiro, assim, em 2001, o Jeff Loeb ele escreveu um arco chamado Retorno para Krypton, que o Superman ele viaja no tempo até Krypton através da Zona Fantasma. E lá ele conhece os pais biológicos. Só que essa Krypton aqui era bem diferente do que ele conheceu, né, pelo Jor-El. Toda essa parte dos anos 90, tudo que ele conheceu de Krypton estava errado. O Jor-El explica que, na verdade, eram falsas memórias que foram implantadas nos cristais da Fortaleza da Solidão e também no Kellex e também no Erradicador. Mas enfim, esse arco termina e não explica muito bem o que equivale ou não, se essa era uma Krypton simulada e tal. Mas ainda assim nós temos um retorno de um personagem que não aparecia desde o pré-crise, né? Quando o Clark retorna dessa viagem aí da Zona Fantasma, o Krypton vem junto, ou seja, ele volta a existir no pós-crise. Um segundo motivo que eu acho que eles tentaram fazer essa nova versão do Superman era por conta do sucesso popular do Smallville, né? Que trouxe vários elementos, né, da Era de Prata, e como sempre que as outras mídias faz um certo sucesso, o pessoal adapta, né, para trazer novos leitores, que eles acabam reconhecendo o que eles assistiram na TV, veja nos quadrinhos também, né? Então seria talvez um outro motivo. E por fim, um terceiro motivo seria dar uma atualizada do Superman para uma coisa mais moderna, né, na verdade. Então, o Mark Waid foi chamado, né? O Mark Waid já era bem conhecido por causa da fase dele do Flash do Wally West dos anos 90, e ele criou essa revista, né? Seria Superman, o Legado das Estrelas, que ficou conhecido aqui no Brasil. E nessa nova origem, o que podemos falar que ficou diferente da origem do John Byrne, né? Primeiro que assim, a Krypton deixou de ser um planeta meio estéril e meio distópico e voltou a ser um planeta mais cheio de vida. E até os kryptonianos usavam mais uns trajes mais tecnológicos, assim, uma coisa mais realmente moderna em relação aos anos 2000. O Kal-El voltou, né, a nascer em Krypton e foi enviado enquanto bebê, ao invés de só um embrião, como o John Byrne tinha falado. E os Kent aqui, quando acharam, né, o Clark, eles já eram um pouco mais jovens, parecido um pouco mais com a série Smallville. Outro detalhe é que o símbolo S Superman não era mais considerado o símbolo da casa El, né, como era na Era de Prata, e nem simplesmente o S da inicial de Superman. Agora o S era um símbolo de esperança, né, na linguagem kryptoniana, o que foi adaptado pelo Zack Snyder 10 anos depois, né, em 2013. Uma outra coisa que o Mark Waid consertou é que o Lex e o Clark voltaram a se conhecer em Smallville, eles até ficaram amigos por pouco tempo, mas eles se distanciaram após um experimento que o Lex fez para tentar mostrar que existia vida alienígena fora da Terra. Como resultado do experimento, a mansão dos Luthors acaba pegando fogo, né? O pai do Lex morre nesse incêndio e, como consequência também, o Lex fica careca, até ele tá lá com um pedaço de kryptonita também perto dele. Outro detalhe também é que o Mark Waid também criou a aura que o Superman enxerga nos seres vivos, né, que o motiva a proteger toda forma de vida. E nessa versão ele fez o Superman virar vegetariano. O que na época foi polêmico e eu acho que até que seria hoje em dia também, né, que eu acho também muita falta do que fazer, né, o pessoal ficar se preocupando o que é que um personagem alienígena come. Enfim, é muita desocupação mesmo. E antes de ir para Metrópolis, nessa versão, o Clark ele viaja pelo mundo também, bem parecido com o que o Snyder adapta no filme, né? E a primeira aparição pública dele foi salvando a Lois e o Jimmy em um acidente de helicóptero. Mas aí você me pergunta, mas Bruno, qual das duas origens vale, né? A origem do Byrne ou a origem do Mark Waid?
Aí assim, após o soco que o Superboy Prime dá na parede de realidade, isso é uma coisa que a gente vai falar bastante no futuro, as duas origens passaram a valer simultaneamente. Como é que funciona isso? Eu não faço ideia, né? Que esse soco na realidade meio que distorceu muita coisa. O Jason Todd morreu, depois não morreu mais. E para finalizar, a terceira e última origem, ainda bem, né, do pós-crise, foi escrita pelo Geoff Johns em 2009, que seria a origem do Superman após a volta do multiverso, né, no fim da saga Crise Infinita. Particularmente, eu acho essa a melhor origem de todas. Se fizesse um filme do Superman copiando e colando essa HQ, eu acho que ia ser um dos melhores filmes que nós já tivemos, né? Mas assim, o que que muda aqui? Primeiro que o Geoff Johns resgata vários elementos da Era de Prata e isso acaba consertando muita coisa. Visualmente, até na revista, a arte, né, do Gary Frank é uma coisa bastante linda. Ele remete muito à nostalgia porque o visual do Clark aqui é muito inspirado no visual do Christopher Reeve. Então você vai ler a história e você vai já se identificar bastante, né, também. E aqui a história já começa com o Clark adolescente, né? Não é mostrada a parte que ele é enviado de Krypton para Smallville. Né? E nessa versão ele contou, né, sobre os poderes, né, o segredo dele para Lana e que ele também tem muito medo de machucar seus amigos. Né? Então na brincadeira de futebol ele acaba machucando sem querer o Pete e a partir daí ele tem esse medo. E aqui nessa versão, a Lana que é apaixonada pelo Clark, né? Na verdade ela até rouba o primeiro beijo dele, mas o Clark não parece muito interessado, e sim mais preocupado em tentar não machucar ela, né? Porque eles até adaptaram também de Smallville, né? Quando ele dá o beijo da Lana aqui na HQ, a visão de calor é ativada, né? Porque ele meio que fica um pouco excitado. E uma adaptação bem legal nessa origem é o motivo de o Clark já usar óculos desde Smallville, né? Na verdade, sim, após ele ganhar a visão de calor, né, que foi meio sem querer, os pais decidem contar, né, sobre a origem dele, mostrar a nave. E quando eles chegam na nave, a nave reconhece, né, o Clark chegando e aparece um holograma do Jor-El e da Lara. Inclusive o Jor-El aqui também tá com aquela roupa branca, os cabelos brancos, muito inspirado também no Marlon Brando no filme do Christopher Reeve. Aqui ele fala sobre os cristais, que traz conhecimento sobre Krypton, mas o Clark, assim, ele começa a ficar nervoso, porque ele, né, é um baque para ele, e sem querer ele usa a visão de calor nos cristais que quebram um pedaço. Então a Marta usa esse material dos cristais, né, que viu que não teve tanto dano, para fazer a lente do óculos. Né? Então, quando ele tiver visão de calor com o óculos, ela não conseguiria atravessar. Então o Clark não conseguiria machucar alguém sem querer. Outra coisa também é que os pais do Clark, eles apoiam a decisão dele de ajudar as pessoas, mas eles querem que seja algo escondido. Então sim, o Clark volta a ser Superboy, que nem no pré-crise, nessa mesma idade aí, com a... Mas assim, é bem complicado porque ele usa a roupa de Superboy, né? Tipo, uma roupa bem chamativa. Então não seria algo para não chamar atenção, sendo que com essa roupa chamava atenção. Ele até brinca um pouco com isso. Então aqui eles até resgatam o antigo esconderijo do Clark, que ele tem uma caverna, né, que escondida a entrada seria uma pedra, e ele vai parar também no porão da casa dele. Então toda essa parte do Superboy, ele só salva as pessoas realmente escondidas, ele não aparece em público, então ficou bem legal isso aí. E aqui também continua o fato do Clark conhecer o Lex em Smallville, mas ao contrário do Legado das Estrelas, o Lex aqui ele é pobre e ele é meio obcecado em sair de Smallville. Que pra eles tipo, é uma cidade de gente que pensa pequeno, uma cidade atrasada. E o Lex aqui, que já encontra a primeira pedra de Kryptonita, ele aguarda para futuramente, quando tiver recursos financeiros, começar a fazer experimentos com ela. E depois até aparece que dá a entender que o Lex tentou matar o pai dele, na primeira vez não deu certo porque o Superboy salva, mas depois o pai dele sofre um infarto, e aí o Lex, né, finge tristeza quando os policiais vêm, mas na verdade ele queria ganhar o dinheiro da apólice, né, do seguro lá do testamento, para investir e ele conseguir, né, criar seu império em Metrópolis. Bom, e o Clark como Superboy, mesmo que escondido, significa que eles poderiam trazer de volta a Legião dos Super-Heróis como conhecemos no pré-crise. Então meio que a Legião original aparece, eles vão lá, levam o Clark lá para o futuro, eles têm várias aventuras também, então eles podem consertar toda essa parte. E seria bem legal, né, assistir tudo isso aí com a Legião no filme do Superman, seria bem interessante. E essa primeira parte, contando dos flashbacks do Clark adolescente, termina com outra nave descendo Smallville. Não dá para saber quem é, mas tem uma onomatopeia de um latido. Então sabemos aqui que é o Krypton, assim como no pré-crise ele chegou, né, posteriormente, né, atrasado por causa que a nave desvia, né, de um meteoro. Então Krypton de volta também no pós-crise.
E quando adulto, o Clark vai para Metrópolis, né? Os pais dele também estão vivos aqui, que começa uma cidade suja, com pessoas bem antipáticas, né? Parece aquelas cidades, né, que ninguém tá nem aí para ninguém. Já comandada pelo Lex, né, que tem também um planeta diário praticamente falido. E após o Clark chegar, né, e consequentemente o Superman também, meio que a cidade se renova, né? Ele começa a inspirar as pessoas, no final você vê que as pessoas estão mais cordiais, né? Você vê que também o planeta diário começa a crescer bastante, né, com as histórias do Superman, e aí você vê, né, que quanto o personagem, tanto como Clark como Superman, inspira as pessoas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já sabe o ritual, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com os amigos aí para dar uma força. Queremos chegar aos 1000 inscritos, né, que já tinha a campanha aqui, para abrir nossa aba comunidades, para crescer o canal, certo? Próximo vídeo vai ser sobre a versão 952 e sobre as modificações que o Superman teve, né, após a saga Renascimento. Porque lembrando, a saga Renascimento, o Superman pós-crise, essa versão ele volta. Então teve essa versão do Geoff Johns, já tá valendo, mas tem algumas modificações que vale a pena contar para vocês. Então é isso, até a próxima semana e valeu!